Olá, gente querida, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez iniciando esta live, um coração cheio de alegria. Aí você poderia perguntar: ah, pastor, então quer dizer que o senhor não tem problema nenhum, né? Não passa por dificuldades? Não, eu tenho problemas e passo por dificuldades, porém a alegria que existe dentro do meu espírito, do meu coração, é que eu conheço o Evangelho da graça de Deus. E eu estou enraizado nesta palavra da verdade. E quando o nosso espírito ele está enraizado na palavra da verdade, o nosso homem interior, uma segurança muito grande nasce dentro de nós. Uma confiança, né? Um refúgio, uma alegria, porque dentro de nós existe tanta segurança, nós não somos mais influenciados e dominados por este mundo exterior. Ainda que vivamos aqui e temos que enfrentar o mundo, os seus problemas, a sociedade, tudo que enfrentamos, dentro de nós existe algo maravilhoso, uma âncora, né? A nossa alma está ancorada na verdade. E essa é a razão da nossa alegria, é de conhecer a verdade, de entendê-la. E o próprio Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Então nós não estamos sem sentidos. Nós não estamos sem direção, pelo contrário, a nossa vida tem sentido e tem uma direção, porque ela está ancorada neste Evangelho da graça de Deus. E é esse o meu objetivo, cada vez que iniciamos uma live, chegar até você, em plena certeza de fé, em plena confiança, sabendo que quanto mais você entender o Evangelho da graça de Deus, quanto mais Cristo ser formado em você, quanto mais a sua mente for renovada, esta segurança, esta fortaleza, esta âncora, ela nasce, ela brota, ela se torna real dentro de você. E aí você vai poder prevalecer diante de todas as adversidades da vida. Aquele medo, aquela preocupação, aquela inconstância, aquela insegurança que nós sentíamos no passado, quando não entendíamos o Evangelho da graça de Deus, tudo isso vai embora, tudo isso desaparece. É uma alegria ao levantar, é uma alegria ao se deitar. As adversidades que passamos durante o dia, a gente passa com alegria, porque o Evangelho da graça de Deus criou tudo isso dentro de nós. Essa verdade é a nossa própria vida. Por isso, meu irmão precioso, minha irmã preciosa, a cada live que fazemos, nós acreditamos que isso vai chegar até você. Você vai sendo construído pela palavra de Deus, vai sendo edificado pelo Evangelho da graça de Deus, e vai adquirindo a verdadeira liberdade do Evangelho da graça de Deus, a segurança da salvação, da vida eterna, a segurança que salvação não se perde. Você vai adquirindo no conhecimento tudo isso. E aquele homem interior, aquele homem espírito, aquela imagem e semelhança de Deus amadurece. E toda inconstância é deixada de lado. Esse é o meu objetivo, que cada vez você cresça mais, entenda mais, enxergue mais, cresça mais na liberdade, e sendo assim um mundo invisível, o mundo de Deus, as regiões celestiais se tornam a nossa própria vida, se tornam claras diante de nós.
se tornam límpidas. Lá no Espírito a gente passa a ter uma visão de Deus, uma visão do reino de Deus tão profunda, tão segura, que a gente passa a ver o invisível, não ver com estes olhos, mas ver com os olhos iluminados pelo Evangelho da graça de Deus, os olhos do nosso coração. Então acreditamos que a cada dia, a cada live, e olha que é trabalhoso, eu sei que você que está aí às vezes tem dificuldade de entender certas coisas, mas tenha paciência, vai dando atenção, anote os versos, procure na Bíblia, leia com atenção, não tenha pressa de querer saber tudo de uma vez, não tenha pressa de querer ouvir todo dia a live, aquele desespero, não, calma, mastigue cada alimento com cuidado, mastigue bem, deixa aquilo fazer digestão, se tornar a tua própria vida. Cada verdade do Evangelho você tem que ser trabalhada, tem que ser olhada, você tem que se alimentar dela, explorar, mastigar, deixar a coisa digerir com calma, um pouquinho de cada vez, até que tudo isso se torne a tua própria vida. E é para isso que estamos aqui, para sermos um colaborador da tua fé, do teu crescimento espiritual. Então vamos à palavra. Vou falar a mesma coisa. Estamos lá em Gálatas, capítulo de número 5. E no verso 13, que diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém não useis de liberdade para dar ocasião à carne. Vamos meditar de novo neste verso. Nós estamos trabalhando essas últimas 3 lives, falando sobre essa natureza terrena, a natureza terrena maligna, depravada. Estamos falando sobre essa natureza terrena, a carne, que o mal habita nela, e hoje vamos continuar nesse assunto. Mas antes, aquela pergunta que você nunca mais vai esquecer. Por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? Paulo não escrevia as suas cartas aleatoriamente. Paulo sabia o problema que a igreja estava passando, conhecia as falsas doutrinas que estavam sendo infiltradas lá, e sabia que os crentes daquela igreja iriam passar por problemas se consentissem, aceitassem essas falsas doutrinas. Então Paulo escrevia a carta para corrigir, mostrar o caminho, mostrar o erro que eles estavam cometendo, centralizar Cristo na fé deles ao invés de religião. Então, por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? O que aconteceu com os Gálatas? Paulo foi para a região da Galácia, como você já sabe, fundou as igrejas. O que Paulo ensinou para os Gálatas? Uma coisa que Paulo nunca fez foi fazer campanha, dar coisa orada e ungida, levar eles a fazer voto, sacrificar coisas. Paulo nunca pregou essa mentira que se prega hoje. Essa mentira que vem dessas igrejas da mídia. Paulo nunca fez terapia do amor, nunca fez congresso empresarial. Paulo nunca fez isso e nunca ensinou esse tipo de coisa. Paulo ensinava o Evangelho da graça de Deus. Então o que Paulo fez? O que Paulo ensinou aos Gálatas? Ele ensinou tudo sobre a graça de Deus, falou tudo que aconteceu na cruz, as bênçãos que vieram do sacrifício perfeito, realizado por Jesus na cruz do Calvário. Paulo ensinou Gálatas, ou melhor, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então vamos recapitular. Paulo
deixou claro que para o homem é impossível ter a salvação por obras. Paulo deixou claro que todo esforço humano, todo tipo de obras religiosas, não consegue trazer salvação para aquele que as pratica. Paulo deixou claro que é impossível para o homem salvar-se a si mesmo. Deixou claro isso. Mostrou a fragilidade da natureza humana, a incapacidade de cumprir a lei, de ser salvo por qualquer coisa que ele viesse a fazer. Paulo ensinou que por melhor que seja a obra que o homem faça, quando chega diante de Deus é uma obra manchada pela carne, sem sentido, não tem poder de salvação. Então você que está me ouvindo, olhe para mim. Você já entendeu que a salvação não é por obras, por esforço próprio, por campanhas, por jejuns, por quanto eu frequento a igreja, por quantas coisas eu deixei de fazer e outras que eu tenho que fazer que a igreja diz que eu tenho que fazer? Paulo disse, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então até essa fé que nós tivemos um dia que nós acreditamos em Jesus Cristo de todo o coração, até esta fé não foi nós que produzimos. Não tem esse negócio, você tem que se decidir por Cristo, você que tem que aceitá-lo como Salvador. Isso é uma farsa do falso evangelho, como se a salvação dependesse da vontade do homem, dele querer, ele que determina se vai ser salvo ou não. Isso é falso. Até a fé que você teve um dia não veio de você, é um dom de Deus. Não de obras, Paulo fala, para que ninguém se glorie. Então Paulo deixou isso claro quando ele ensinou os Gálatas, que a salvação não é por obras. E Paulo também ensinou que a salvação não se perde. Quem é que me salva? É Deus que me salva, é Jesus Cristo que é meu Salvador. Ele me salva e não diz assim para mim, olha, agora você se vira, hein? Anda na linha, porque se você falhar em fazer isso, falhar em fazer aquilo, você vai perder a salvação. Não. Cristo nos salvou e Ele sabe que nós estamos presos numa natureza humana cheia de defeitos todos os dias. Que nós erramos todos os dias e somos defeituosos e não conseguimos agradar a Deus com essa carne. Então Cristo nos salvou e Ele nos mantém salvos. Ele é o executor da salvação. E também é o mantenedor da salvação. Se eu não sou salvo por obras, como eu posso manter a salvação por obras? Se as obras que eu pratico não me salvam, não têm poder, como elas vão ter poder de manter a salvação? Então a coisa linda que nós encontramos na graça de Deus, Jesus Cristo nos salva, Ele é o Salvador, o que executa a salvação. E é aquele que nos mantém salvos pela sua graça. E juntamente com essa salvação, Deus nos dá graciosamente com Cristo todas as coisas. O que diz Romanos 8,32? Aquele que não poupou ao seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará gratuitamente, graciosamente com o Filho todas as coisas? Então, Cristo nos salvou, Deus nos salvou. E juntamente com Cristo, Ele nos dá gratuitamente todas as coisas. Gratuitamente, o que Efésios 1,3 diz? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, como? Olha lá, em Cristo. Essas bênçãos não estão fora de Cristo, essas bênçãos estão em Cristo. Olha, abençoou com toda sorte de bênção espiritual, em qual nível?
nas regiões celestiais, onde? Em Cristo. Então tudo que Deus tinha que nos dar, Ele já nos deu em Cristo, já nos abençoou. Deus não é o Deus de barganha, não tem custo as bênçãos de Deus. O que é o Deus de barganha? Aquele Deus que quer que você dê coisas para Ele te beneficiar com outras. É esse Deus de barganha que você vê as igrejas da mídia pregando. Primeiro você tem que dar para Ele, você tem que dar o teu dinheiro para Ele, porque se você não der o teu dinheiro para Ele, Ele não vai te abençoar. Então você tem que dar o teu dinheiro, você tem que fazer o seu sacrifício, você tem que fazer voto. Tem igreja que fala assim: bom, o dízimo é lei. Agora você tem que dar uma oferta igual, você tem que dar o dízimo e uma oferta igual ou superior ao dízimo, porque aí é a graça de Deus. Olha o que eles falam. Então a pessoa tem que dar 20% do que ela tem para receber alguma coisa de Deus. Você está entendendo? Aí eles dizem: olha, se você não der o dízimo, você está debaixo de maldição, o devorador vai entrar na sua vida. O devorador, você é ladrão, você vai perder a salvação, você vai para o inferno. E põe medo nas pessoas. Deus já nos deu tudo que precisamos gratuitamente através de Cristo. Não tem custo de Deus as bênçãos. Deus não é o Deus da barganha que você tem que dar para Ele, para depois Ele, olha só, Ele vai te devolver o que você deu e vai te acrescentar um pouquinho de juros e correção monetária, vai te dar um pouquinho a mais. Não é isso que você vê nas igrejas da lei, cobram as pessoas, você é obrigado. Se você não der para Deus, aí vem a ameaça, Deus vai pesar a mão, o devorador vai entrar na tua casa. Não, isso não é o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho da graça de Deus, Deus nos deu juntamente com Cristo gratuitamente todas as coisas. Não tem custo. Deus não te cobra nada, não exige nada. Será que você entende isso? Pelo contrário, Deus já te abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Foi isso que Paulo ensinou aos Gálatas. E o que aconteceu? Paulo se ausentou, chegou os pregadores do Velho Testamento, o pessoal da lei, e se infiltraram na igreja dos Gálatas e disseram: olha, essa conversa de Paulo aí do Cristo crucificado, a salvação pela graça, tudo foi feito na cruz, tudo é dado gratuitamente, não é bem assim não. Olha, você tem que se voltar para a lei, observar a lei, guardar sábado, se circuncidar, porque a lei ela veio e foi dada pelo próprio Deus. Então você tem que guardar a lei e pôr essa lei acima disso que Paulo está explicando e dizendo que é tudo pela graça de Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você pode ver, meu irmão, minha irmã, eu repito isso sempre, olha as pregações, é só Velho Testamento. Essa turma não ensina as cartas de Paulo. De onde vem os nomes das campanhas, as coisas todas que eles fazem? Essa ideia de subir no monte, de jejum, desce monte, fazer vigília, não vem tudo lá da lei da velha aliança? Pode ver, vem tudo, toda a falsa doutrina vem do Velho Testamento, pode ver isso. A maior parte das pregações é Velho Testamento, As cartas de Paulo estão escondidas, elas estão aqui na Bíblia. Mas quem está abrindo as cartas de Paulo, ensinando este Evangelho da graça de Deus com firmeza, indo contra a correnteza, porque você ensinar o Evangelho da graça de Deus hoje é você ir contra a correnteza, é ir contra todo esse sistema que está na mídia aí. Não é verdade isso? Então essa gente se introduziu na igreja dos Gálatas e disseram: olha, o que Paulo ensinou, esse Cristo, esta graça, não é bem assim. Volta para a lei, e eles querem que a lei se sobressaia acima do Evangelho da graça de Deus. E os Gálatas,
Eles se voltaram para isso, voltaram as costas para o que Paulo ensinou e começaram a tentar alcançar de Deus pela lei aquilo que foi dado gratuitamente por aquilo que Cristo fez na cruz, através da graça de Deus. Então Paulo fala: admira-me que vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Gálatas 1:6. Eles tinham sido chamados na graça de Cristo e estavam passando para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. O que é o evangelho de Cristo pervertido? É quando eu trago a lei e misturo com a graça e quero que a lei se sobressaia, esteja acima da graça de Deus. Então a coisa fica pervertida, a graça de Deus é manchada por aquilo que eu trago da lei e tento misturar com o evangelho da graça de Deus. Isso é evangelho pervertido. E Paulo falou: alguns que vos perturbam. Quem são os perturbadores? O pessoal da velha aliança, esses que estão debaixo de lei. As pregações deles, olha como é verdade isso, eles põem medo. Toda pregação vem uma ameaça, vem uma cobrança, vem um encargo. Sempre você tem que fazer alguma coisa para se libertar. Sempre tem um diabo ao teu redor. Sempre você tem que fazer um culto de libertação. Sempre tem uma ameaça, um medo. Toda pregação de lei sempre tem isso. E a pessoa que vive num lugar assim vive perturbada. Eu conheço crentes com a mente destruída por causa dessas pregações, porque vive debaixo de lei. Não tem paz, ele vive em guerra. Ele vive em guerra, ele vive em batalha. A vida dele é uma batalha. Ele não descansa, não tem uma hora que não está com a mente cheia de conflito, numa tal de batalha espiritual. Então tem um monte de gente que se diz cristã perturbada porque vive debaixo desse evangelho da perturbação, porque a liderança são os perturbadores que não falam nada do evangelho da graça de Deus. Só pregam peso, cobrança, obras, ameaça, o que você fez, o que você deixou de fazer. Querem ter controle sobre a cabeça das pessoas, não deixam elas pensarem, elas se tornam uma massa de manobra. E Paulo disse isso, e aí Paulo vai escrevendo esta carta, discorrendo e mostrando para eles o erro que eles cometeram. E vai trabalhando, fala assim: olha, se vocês querem ser justificados pelas obras da lei, vocês caíram da graça. Se a justiça é mediante a lei, então o que Cristo fez na cruz foi tudo em vão, Cristo morreu em vão. E ele vai fazendo paralelos da lei com a graça, cita Abraão, em coisas excelentes que nós temos falado aqui todo esse tempo. Até que chega nesse capítulo 5, aí Paulo muda o foco. Agora Paulo vai falar da carne, da natureza humana caída. Ele vai mostrar que a carne é impossível agradar a Deus. Que essa nossa natureza humana nunca teria condições de cumprir a lei. Porque ela é fraca, ela é pervertida. Ela não tem condições de cumprir a lei. Então Paulo vai mudar o foco agora. Vai começar a falar desse verso 13 aqui do capítulo 5 em diante, ele vai começar a mostrar o que é a carne. Então ele diz, é onde nós estamos: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis de liberdade para dar ocasião para a carne. O que Paulo está dizendo? Olha, nós estamos na graça de Deus, Cristo nos libertou de tudo. Não existe mais o jugo das obras religiosas sobre nós. A lei já acabou na cruz. Cristo nos libertou da religião, nos libertou de todas as coisas. Mas tem um problema. Você está preso numa natureza humana, uma natureza caída, uma natureza contrária à vontade de Deus. Você está preso a uma natureza que não gosta das coisas de Deus, que quer praticar tudo aquilo que é contrário ao Evangelho. Então você tem que tomar cuidado. Deus te libertou de tudo, você não está mais debaixo de obras religiosas, não tem proibições na tua vida, não. No Evangelho não tem proibições, porém, o Evangelho deixa claro que eu estou preso numa natureza caída,
Eu vou ter muito problema se eu permitir que essa natureza caída, esta carne, governe a minha vida. Mesmo sendo salvo, eu vou plantar um monte de coisa errada e vou colher um monte de coisa errada, mesmo sendo salvo. Porque se eu der ocasião à carne, a carne é a coisa mais traidora que existe. E ela vai me levar a conflitos terríveis, ela vai me levar à escravidão das obras dela, ela vai me levar à colheita de coisas erradas que, se eu praticar na carne, vai trazer essas coisas para mim. Então, nas últimas 2 lives nós falamos sobre a natureza terrena, e hoje vamos falar um pouquinho sobre as obras da carne. Mas vamos recapitular. Nós temos 2 naturezas. Explicamos isso a live passada. Nós nascemos do Espírito, somos Espírito, e nós estamos presos numa natureza carnal, uma natureza terrena. Nós temos uma vida espiritual, nós temos um homem interior, um homem espiritual, mas esse homem espiritual mora nesta carne, que é uma carne totalmente contrária à vontade de Deus, uma carne pervertida e estragada. Então nós somos possuidores de uma nova natureza. Existe o homem exterior, que Paulo fala, e existe o homem interior. Nós somos este homem interior. Será que você entende essa linguagem? Você percebe isso que eu estou te dizendo? Jesus disse para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, mas quem nasceu do Espírito Santo é Espírito. Então nós somos Espírito. E moramos aqui nesta carne, moramos aqui neste corpo. Vamos abrir aqui a palavra de Deus em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, para brevemente falarmos sobre isso. No verso 16, aqui Paulo está falando das aflições. Então no verso 16 ele diz: por isso não desanimamos. Pelo contrário, olha lá, mesmo que o nosso homem exterior, olha a carne aqui, a natureza humana, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então o que Paulo está dizendo? É como se nós fôssemos 2, nós temos um homem exterior, este homem carne, este homem corpo carnal que se corrompe, ele se corrompe. Essa carne aqui não tem como não se corromper, porque a corrupção está nela. Então esse homem exterior se corrompe todos os dias, mas paralelo a isso, simultaneamente, lá o homem interior, quem nós somos de verdade, ele se renova de dia em dia. Então uma natureza exterior se corrompe e o homem interior se renova. Vamos ver Romanos capítulo 7, que lemos isso na live passada, e o que Paulo diz a partir do verso 14, Romanos 7, a partir do verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, Paulo fala. Eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então o que Paulo fala? A lei que Moisés trouxe, ela é espiritual. Mas eu estou preso num corpo de carne que não consigo. A lei diz não cobiçarás, mas esse corpo cobiça todos os dias. A lei é espiritual, mas eu estou preso num corpo carnal que não consegue cumprir a lei. Esse corpo, essa minha natureza carnal está vendida a uma escravidão do pecado. Por isso que Deus pôs um fim na lei. Por quê? Porque não tinha um homem que pudesse cumpri-la. Só Cristo, que veio com uma carne perfeita, um corpo que não tinha o estrago que o nosso corpo tem. A carne dele era uma carne perfeita. Ele pôde cumprir a lei e remover a lei, porque não havia um que pudesse cumprir a lei. Então vou ler de novo. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. O que Paulo estava dizendo? Eu tenho um modo de agir tão estranho, eu não compreendo. Eu quero fazer coisas boas,
Eu não quero me irritar, eu não quero mentir. Eu não quero cobiçar a mulher do próximo, eu não quero cobiçar o marido da próxima, né? Para você entender. Eu quero ser paciente com todo mundo, eu quero amar o meu próximo, mas de repente eu não compreendo, eu faço tudo errado, acabo cobiçando. Em vez de amar o próximo, acabo desprezando e até odiando. Em vez de ter paciência, acabo me irritando. Eu não quero ficar nervoso, mas acabo ficando. Então Paulo fala assim, não compreendo o meu próprio modo de agir. O bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer eu faço. Olha o conflito das duas naturezas, natureza interior espírito e natureza exterior carne. Aí ele continua dizendo no verso 16, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Por que ele fala que a lei era boa? De fato a lei era uma coisa boa, porém a minha natureza não é boa para cumprir a lei, então a lei se tornou uma coisa ruim para mim, porque a minha natureza era incompatível para cumprir a lei era boa, mas não para mim. Por quê? Porque eu não tinha condições de cumprir a lei por causa da minha natureza. Nesse caso, eu vou ler de novo, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De fato a lei revelou tudo isso. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Mas como não era ele? Não era o corpo dele que fazia isso? Mas Paulo está mostrando a sua verdadeira identidade. A sua verdadeira identidade era o homem interior, era o espírito. Não era ele que fazia mais aquilo, era a carne dele que produz esse monte de coisa. Ele não queria mais fazer coisa errada. O homem interior, a natureza espiritual, quer fazer tudo certinho, mas a carne levava ele a fazer tudo errado. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Agora Paulo diz no verso 18, porque eu sei que em mim, aí ele fala, opa, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está lá no meu homem interior, o querer o bem está em mim. Mas no homem exterior eu não consigo realizar o bem. Vou ler de novo. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Pois o querer o bem, o homem interior está em mim, eu quero fazer o bem. Porém na carne eu não consigo efetuar o bem, eu faço tudo errado. Vocês estão entendendo o conflito? Homem interior com homem exterior? Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Aí Paulo revela, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, e sim esta coisa, este pecado que habita na minha carne. Então ao querer fazer o bem eu encontro uma outra lei, que o mal reside na minha natureza humana. Entende? Por isso que não existe uma obra que você possa fazer para ser salvo, porque a melhor obra que o homem possa fazer é a carne defeituosa, maligna, produzindo alguma coisa e tentando ser salvo por uma obra defeituosa que ela produziu. Então ao querer fazer o bem encontro uma lei de que o mal habita em mim. O mal aqui não é demônio, é minha natureza humana. Então quantas vezes Paulo quis fazer tudo certo e ele falhou? Quantas vezes o homem interior queria fazer tudo direitinho, ele fazia tudo ao contrário, porque havia um desgoverno na carne dele, no corpo dele, ele fazia tudo ao contrário. E depois ele diz, no tocante ao homem interior, olha, ele está falando do homem interior, a natureza espiritual que nós temos. No tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo na minha carne outra lei, uma coisa contrária, que luta contra a lei da minha mente, que luta contra o homem interior, e me faz prisioneiro da lei do pecado que está na minha carne. Aí ele solta um brado, ele fala, que homem miserável eu sou, como isso é estranho, miserável homem que sou, quem vai me livrar desse corpo da morte? Ele falou que esse corpo que nós temos aqui
é o corpo da morte, é aquilo que Adão herdou lá no começo. Deus havia dito para ele: você vai comer do fruto, vai morrer. Ele morreu e o corpo dele se tornou o corpo da morte. Então Paulo fala: miserável homem que sou, eu preciso ser liberto. Quem vai me livrar desse corpo da morte? Então existe um conflito dentro de nós. Existem duas forças, como se nós fôssemos dois. O homem interior, que tem prazer na lei de Deus, que adora Deus, que ama Deus. Mas ele está preso num homem exterior carnal, que quer fazer tudo ao contrário, que quer fazer tudo errado, que quer ser mentiroso, que quer cobiçar, que desobedece o pai e mãe. Você chega para o filho e fala: faz isso, faz aquilo, mas a natureza dele não deixa ele fazer, e ele faz tudo ao contrário, não é? Chega para aquela criança pequenininha: não vai fazer isso. A primeira coisa que ela vai fazer é aquilo que você pediu para ela não fazer. E você fala assim: você fez isso? Ela já mente para você: não. Ela diz, ela mesma fez e já fala que não fez. Ela mente para você dizendo que não fez. Por que ela mente? Porque a natureza maligna está nela. Então o filho não consegue obedecer o pai como tinha que obedecer. Será que você entende isso? Nós somos possuidores de duas naturezas. Quem não entende isso vai viver em muito conflito, conforme nós vamos descrever agora. Então Gálatas capítulo 5, Paulo vai entrar agora e mostrar o que são as obras da carne para os Gálatas. Lembrando a você que nós estamos neste verso: Deus nos pôs em liberdade, mas não deis ocasião à carne. Olha, você tem que tomar muito cuidado com essa tua natureza exterior, esse homem interior, aliás, esse homem exterior. Então Paulo diz assim, verso 16 do capítulo 5 de Gálatas: andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. O que Paulo está dizendo? O único meio de vencer isso é andar pelo meu homem interior, para mim não satisfazer a concupiscência da carne. Nós vamos trabalhar nisso lá na frente. Agora ele vai mostrar no verso 17 a luta interior. Olha, só quem nasceu do alto, quem teve o Espírito despertado, quem teve os olhos do coração iluminados, é que entende isso que nós vamos dizer. Quem só está atrás de bênção, de vitória, está nesse evangelho religioso da carne, ele não vai entender essa linguagem. Só quem acordou é que vai entender o que nós vamos ler agora. Ele diz: porque a carne, ele vai mostrar o conflito que existe, as duas forças, uma contra a outra. Porque a carne milita, ela luta contra o homem interior, o teu espírito. E o espírito luta contra a carne, são opostos. Então aonde está a verdadeira batalha? A verdadeira batalha não é demônio, não é macumba. O sistema é isso. A verdadeira batalha não é se alguém fez olho gordo. Isso é tudo isso é tudo, não serve para o evangelho. Isso é para quem está na lei, nesse falso evangelho, ele vive em guerra. Então a verdadeira batalha, o campo de batalha é dentro de cada um de nós. São essas duas naturezas. Eu sou um homem interior, espírito, e estou preso numa natureza contrária a ele. Então a grande luta é dentro de você mesmo. Você não quer cobiçar, cobiça. Não quer mentir, acaba mentindo. Não quer ficar irado, acaba ficando. Então aonde está o verdadeiro campo de batalha? A verdadeira batalha que nós travamos entre a carne, que é o homem exterior, e contra o nosso espírito, que é o homem interior. Olha o que Paulo fala: a carne luta contra o espírito, ela não gosta das coisas de Deus. O teu maior inimigo é a tua própria carne. A carne luta contra o espírito luta contra a carne. São opostos. Você é possuidor de duas naturezas, como eu expliquei, carne e espírito. Essas naturezas são contrárias, são opostas. São opostas um com o outro. Olha que batalha que nós travamos dentro de cada um de nós. Abrindo um parênteses. Então, pastor, de onde vêm as angústias que eu sinto, os medos, as tristezas, né? Os pavores, as inseguranças? É a carne, essa natureza carnal. Essa natureza que se manifeste e produz esse monte de coisas que vem na sua mente.
esse monte de pensamentos de medo, pensamentos ruins. Ele é contrário à natureza espiritual que tem a verdadeira fé e a segurança. São opostos. Você entende de onde vem os traumas, pastor? De onde vem a depressão que me faz ver coisas que não existem, mas na minha cabeça existe? Vem dessa natureza humana, caída, que é oposta, contrária à natureza espiritual, e nós possuímos as duas. Porque a carne milita contra o espírito contra a carne, são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do querer do homem interior. Então, o homem interior tem prazer nas coisas de Deus, quer amar o próximo, quer ser honesto, sincero, quer ser manso, mas de repente essa natureza carnal se manifesta e ele faz tudo ao contrário. Você passa por isso? Se você passa por isso, é bom sinal, é sinal que você nasceu do alto e tem a natureza interior. Porque quem não entendeu isso ainda, ele só vive externamente. Pode ser um religioso com a Bíblia na mão, ele só tem vida na carne, ele não sabe nada do Espírito. E aí ele diz assim: para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, olha lá, a natureza interior, vocês não estão mais debaixo da lei, vocês não estão mais sob a lei. Agora ele vai mostrar o que a carne produz. Olha, o que foi nos ensinado lá no falso evangelho? Que tudo era um espírito, não é verdade? A pessoa está triste, tem um espírito da tristeza que está nela. Pensa bem nisso, olha. O que é um espírito? É uma personalidade, é alguém, espírito, mas é uma pessoa. Ele vem, ele entra dentro de você, olha que coisa tenebrosa, e ele vai causar angústia em você. Então, o que foi nos ensinado no passado? A pessoa está angustiada, é um espírito de angústia. A pessoa está com um desejo de adulterar, tem um demônio do adultério na vida dela. A pessoa está com medo, tem um espírito que entrou nela, que lhe causa medo. A pessoa está irada, tem um espírito que entrou nela, que vai causar ira nela. Tudo é um espírito. Não foi isso que nos ensinaram? Então você vai no culto de libertação, sai espírito de medo, sai espírito de tristeza, sai demônio da angústia, sai demônio da prostituição. Não é isso que eles pregam o tempo todo? Mas a Bíblia não diz que estas coisas são demônios e são espírito. Procura um versículo que mostra assim: isso aí é um demônio da angústia, isso aí é um demônio da ira, isso é o demônio da prostituição. Procura se a Bíblia diz que essas coisas são demônios. Então agora Paulo, ele vai mostrar o que a carne produz, o que essa natureza humana produz, que não é demônio, é uma produção, é um fruto da carne. Olha o que ele diz, verso 19: ora, as obras da carne são conhecidas. Então, o que é a obra da carne? O que essa natureza carnal produz, o que essa natureza humana corrompida, estragada, contrária a Deus, contrária ao teu homem interior, ela produz, é a obra da carne, o que a carne produz. Ele vai dizendo: ora, as obras da carne são conhecidas e são, olha lá, prostituição, impureza, lascívia. Aí você, irmão, pode fazer assim: pastor, eu estou numa igreja que fala que prostituição, impureza, lascívia é um demônio, e toda sexta-feira, que é o culto de libertação, nós estamos lá, e o pastor vai falar: sai espírito de lascívia, sai demônio da prostituição, sai demônio da impureza, e sai. A gente faz assim, toda semana eles falam isso, pastor. Estranho, mas a Bíblia não está dizendo que isso é um demônio, que isso é um espírito. Vocês estão entendendo? Está dizendo que essa natureza da carne aqui, ó, isso aqui produz, é obra dela, ela que produz, é o fruto dela. Então olha lá: prostituição, impureza, lascívia, isso é a carne que produz.
Não adianta, meu irmão, você que está sendo tentado olhar para outra mulher. Você que é solteiro está com vontade de se prostituir. Não é demônio. Você pode ir todo culto de sexta-feira falar para sair isso. Não vai sair, porque a tua carne produz isso. Isso é obra da carne. Coitado do jovem, 14, 15 anos, está com o hormônio na flor da pele, uma vontade de se relacionar sexualmente. Vai num lugar desse e vão falar assim: olha, pastor, eu estou com uma vontade de transar, né? Vamos falar na linguagem comum. Oh, você tem um demônio da prostituição. Que demônio? Ele está no auge, os seus hormônios estão à flor da pele, é natural que ele sinta tudo isso. Imagina a luta que ele vai passar. Ele vai sair dele com a cabeça assim: eu tenho um diabo, é um diabo que está em mim. Acaba com a mente dele. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então a carne produz prostituição. Quando alguém quer se prostituir, é o desejo da carne. Não tem nada a ver com o diabo, com o demônio. É a carne que é assim. Quando alguém está com desejo de lascívia, é a carne que é assim. Pode fazer jejum. Eles falam assim: ó, vou fazer jejum para matar a carne. Não vai matar isso. Você só vai ficar liberto da carne se você sair desse corpo. Morrer, ele for lá, ser sepultado, voltar ao pó. O único meio de você estar livre dessa carne, enquanto você estiver vivo e tiver saúde, essa carne quer se prostituir, porque é obra da carne. Olha lá, prostituição, impureza, lascívia, idolatria e feitiçaria. Nossa, pastor, então a carne produz idolatria e feitiçaria. A carne, ela produz as feitiçarias, as idolatrias. De onde vem essa inspiração para criar imagens, se prostrar diante das imagens, acender velas, como se ela fosse em Deus? Vem da carne. A carne, ela é idólatra, ela produz idolatria. E a feitiçaria a carne também produz. Você pode ver que tem igrejas que é pura feitiçaria. Eles dão agorada, sal grosso, sessão de descarrego, desatar nó da camisa para a vida da pessoa mudar, né? Eles dão lá campanha dos 7 elementos da natureza para libertar as pessoas. Eles falam de diabo dia e noite, noite e dia. Você vai no culto deles, é pura feitiçaria. São cultos cuja expressão são as obras da carne. Não tem nada de Deus e do Espírito Santo ali. O que tem ali é um feitiço, uma macumba em forma de evangelho. Então olha lá: idolatria, feitiçarias, tudo isso é obra da carne, é a carne que produz. Você vê que os cultos feiticeiros, né? Cultos cheios, parece uma macumba. Não parece uma macumba? Parece manifestações da macumba. E as pessoas gostam disso. Como elas gostam disso aí? Idolatria, feitiçaria. Agora venha lá: inimizades. O que é inimizade? A carne, ela cria inimizade. Inimizade com pessoas da família, inimizade entre marido e mulher, entre pais, filhos, inimizades com os vizinhos, inimizades entre os irmãos da igreja. Não é o demônio da divisão. Tem um espírito que quer dividir a igreja. Não, é a carne mesmo. São as inimizades. Tudo isso é a carne que produz. Olha o que ele diz: as inimizades, as porfias, as disputas de um com o outro. Um quer ser melhor que o outro, aquele quer ser melhor que este quer ser melhor que aquele. Os ciúmes, olha lá: idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, não é? De onde vem os ciúmes? A mulher com aqueles ciúmes do marido com ciúmes da mulher, irmãos da igreja um com ciúmes do outro, porque aquele quer cantar melhor, outro não canta, porque é isso, porque aquela cadeira onde eu sento é a minha, se alguém sentou naquele lugarzinho que está acostumado, aquele lugar era o meu, não é? Você percebe isso? Quantas desavenças existe entre os irmãos por causa dos ciúmes. Olha lá, outra coisa: as iras e discórdias, discordância de uns com os outros. Tudo isso é obra da carne. De onde vem a discórdia entre marido e mulher?
Vem da obra da carne, essas discórdias todas. Será que você entende isso? As discórdias no trabalho, as discórdias na igreja, tudo isso é a carne que produz. Não é demônio, não é demônio de divisão, não é espírito de divisão. Isso tudo é a carne, é o que essa natureza humana produz. Olha lá, as dissensões que existem entre as pessoas, as facções, né? As facções, às vezes tem igrejas cheias de facções. E ele continua dizendo, as invejas, né? Tendo inveja uns dos outros, tudo isso é a natureza terrena. As bebedices, né? As glutonarias, né? O comer demais. Não é o demônio da glutonaria, não é a tua carne mesmo. De onde vem as glutonarias? O querer comer, comer, comer sem parar de comer. É tão gostoso comer. Não é uma coisa gostosa comer? Eu, se não tomar cuidado, eu viro um glutão. Porque gosto de comer, né? Já viu que eu não sou tão magrinho, né? De onde vem essas coisas? Tudo isso é a carne que produz. E coisas semelhantes a essa. Vamos ler a lista das obras da carne e outras mais que Paulo não mencionou aqui, ó. As obras da carne são conhecidas e são, olha lá, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, da quais eu vos declaro, como outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então você leu a lista das coisas, você viu que você pratica tudo isso? Agora Paulo fala uma coisa que muita gente usa para dizer que se perde a salvação. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então muitas vezes as pessoas perguntam para mim, tá vendo, pastor? Se eu praticar estas coisas, eu perdi a salvação, não vou herdar o reino de Deus. Vamos dar um exemplo aqui. Suponhamos que um pai tenha 3 filhos e ele tem uma herança para deixar para esses 3 filhos. Ele faz lá o seu testamento e deixa a herança só para 2 deles. O outro, por qualquer motivo, ele deixa sem herança. Um dia ele morre, os 2 vão herdar a herança, mas aquele que não estava no testamento não vai ter parte na herança. Por acaso ele deixou de ser filho do homem? Ele perdeu a filiação? Não. Mas não foi deixado a herança para ele, ele não pôde herdar aquilo que o pai deixou, porque o pai fez um testamento e deixou só para 2, excluiu ele do testamento. Ele não deixou de ser filho, porém não herdou, porque o pai não deixou uma herança para ele. Então por que Paulo fala assim, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam? O que é herdar? É que o reino de Deus não vai se manifestar. Se eu viver praticando essas coisas, eu não herdo, eu tenho uma herança no reino de Deus que vai se manifestar na minha vida aqui na terra. Eu não vou perder a salvação, mas não vou herdar. Por exemplo, no reino de Deus, o marido e a mulher têm que ter paz, tem que ter alegria, tem que ter sabedoria. A mulher tem que se submeter ao marido, porque no reino de Deus é assim. O marido tem que amar a mulher, porque no reino de Deus é assim. Mas se eles viverem cheios de discórdia um com o outro, eles não vão perder a salvação, mas eles não vão herdar aquilo que o reino de Deus oferece para eles, que é uma vida de paz, uma vida íntima, abençoada. Eles vão perder a vida íntima, eles não vão ter paz um com o outro, eles vão viver brigando, vão viver juntos porque casaram, mas não vão às vezes nem suportar um ao outro. Por quê? Porque eles não herdaram o reino de Deus por causa da obra da carne, da discórdia que eles vivem. Então Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos, mas por que elas não se manifestam em abundância na nossa vida? Sabe por quê? Porque eu não herdo tudo isso que Ele me deu. Sabe por quê? Porque eu não herdo as bênçãos do reino de Deus, porque eu vivo nessas obras. Isso não é uma questão de perder a salvação. Deus me abençoou com tudo, mas a gente passa uma vida aqui na terra e usufrui
pouco daquilo que Deus nos deu. Por quê? E não herdo aquilo que é nosso. Por quê? Porque eu vivo na briga, eu vivo na ira, eu vivo enciumado, eu vivo nas dissensões, nas invejas, eu sou um comilão, vivo enciumado, né? Então estou cheio de inimizade. Vocês estão entendendo isso? Então, quanto mais a carne dominar a minha vida, ainda que Deus tenha me dado tudo, eu não herdo o reino. Eu não herdo aquilo que eu tenho que viver aqui na terra. Por quê? Porque as obras da carne não me deixam, elas são obstáculos. Imagine você irado o tempo todo. Tem gente que vive irada o tempo todo, enciumado o tempo todo. Uma das coisas do reino de Deus é paz. Essa pessoa nunca vai ter paz. Por quê? Porque ela anda enciumada e irada o tempo todo. Ela não herda a paz do reino de Deus. Vocês entendem que herdar aqui não é perder a salvação? É usufruir do reino, de tudo aquilo que Deus já nos abençoou. Não tem nada a ver com perder a salvação. Então, o pastor, você pode perguntar: se eu vivo cheio de porfia, disputando as coisas, estou cheio de dissensão, entende? Eu não vou herdar o reino de Deus, porque eu tenho que viver uma vida de paz, tenho que ser feliz, tenho que prosperar. Mas por que essas coisas não acontecem? Porque eu vivo dominado, submisso a essas obras da carne. Eu não consigo herdar o reino de Deus. Entende? Pensa, olha, discórdia é uma coisa que tem dentro de qualquer casa. Pensa os filhos sempre discordando dos pais. Eu sei, você pode falar assim: mas meus filhos vão tudo na igreja, tudo bonitinho, mas a víbora, a natureza humana está lá. Os filhos que sempre estão discordando dos pais, os pais que discordam, os filhos, esposa e marido discordando o tempo todo, um pau só, vamos dizer assim, porque não é assim, é assim. Eles não herdam o reino, não vão ter paz na família. Por quê? Porque a obra da carne é uma coisa que não está morta na vida deles, eles estão praticando, não podem herdar o reino de Deus. Os jovens da igreja vão viver em prostituição, começa a namorar. É bom namorar, que todo jovem namora. Nós vamos ter que ter muita sabedoria. Isso quer dizer que não pode dar um beijo? Não, pode dar um beijo. O problema é ir além de tudo isso e dar ocasião para a carne e começar a se relacionar um com o outro e cair na prostituição. Aí eles não vão herdar um monte de coisas do reino de Deus, porque essa prática da obra da carne está governando a vida deles. Eles não vão herdar o reino de Deus, porque estão praticando esse tipo de coisa. E isso vai trazer uma colheita problemática ali na frente, se eles não disciplinarem a carne. Olha, você que é crente, você perdeu o marido e perdeu a esposa, existe um monte de cristão separado, lares desfeitos. Se você for ver realmente, volta para trás e você vai ver que praticamente o que ocasionou tudo isso foram essas obras daqui, ó. Essas obras da carne cresceram tanto na vida do casal, que chegou a um ponto insuportável de separação. Aí fala assim: meu marido arrumou outra, foi embora de casa, mas a esposa não foi sábia. Ela não entendia a natureza humana do marido, a vida íntima dele, sobre questão de prostituição, lascívia, os desejos que ele sentia. Vivia negando tudo para ele, se afastando dele o tempo todo. A obra da carne dele não herdou o reino dos céus, a obra da carne dele levou ele para esse caminho errado. Aí vai falar assim: foi o diabo que fez isso. Não, às vezes foi a esposa que não entendeu a natureza do marido. Ela mesma destruiu todas as coisas. Quantos crentes, a pessoa chega assim, quer conversar comigo: ah, pastor, eu me separei do marido. Qual o motivo? Aí ele conta o motivo. Primeiro ele vai se defender. Mas você perguntando, vai descobrir. A maior parte da separação é isso aqui: as obras da carne. O casal não herdou o reino. As obras da carne prevaleceram e eles vieram se separar. Perderam a salvação por isso? Não. Mas não herdaram aquilo que o reino tinha como vida de marido e mulher, como vida familiar. Então Paulo está dizendo: olha lá, eu já preveni vocês, não herdarão o reino de Deus
os que tais coisas praticam. Então não vai haver herança. Não é uma questão de perder a salvação porque praticou essas coisas. Porque se Deus for atribuir a salvação a nós por obras, nós vamos ser condenados instantaneamente, porque todos nós praticamos alguma coisa do que está escrito aqui nas obras da carne. Então o que Paulo está dizendo? Olha, meus irmãos, vocês estão entendendo que ser crente é uma responsabilidade enorme? Ser um cristão verdadeiro é uma responsabilidade enorme. Cristo te libertou de todas as coisas, mas você não pode dar ocasião para a carne. Se você der ocasião para a carne, você vai praticar e vai negar um monte de coisas na sua vida e não vai herdar o reino de Deus. Então Paulo diz, olha, vocês foram chamados à liberdade. Não useis dessa liberdade para dar ocasião para a carne. Então vocês vão viver nessa batalha, carne contra espírito, a vida inteira. A vida inteira. A tua liberdade vai ser medida por aquilo que o teu homem interior teve domínio sobre a tua carne. Será que vocês entendem isso? Entenderam isso, queridos? Então todos nós vivemos esse conflito. E na live seguinte eu vou mostrar o que Paulo nos orientou a fazer e ter que levar à morte essa natureza terrena. Somos nós que temos que levar à morte. Não adianta chegar para Deus e falar, Deus me liberta da angústia, Deus me liberta da tristeza. Deus não vai te libertar de nada porque Ele já te libertou de tudo. Agora é você que tem que levar à morte, fazer morrer a vossa natureza terrena. E Paulo vai explicando uma lista de coisas que tem que morrer na nossa vida. Você aceita essa palavra de hoje, meu irmão querido, minha irmã preciosa? Foi uma alegria estar com você até este momento. Eu sei e tenho convicção que essa palavra vai fazer a obra no teu coração. Nós vamos ficando por aqui. Eu me despeço de vocês declarando que a tua vida é você mesmo, vale mais que o mundo inteiro.